Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço para vocês. Sérgio Papelim abre o jogo sobre renovações. Lucas Crispim, será que fica ou pega o beco? E a situação de outros atletas em final de contrato. Não é uma cópia do vídeo de ontem. E mais, Pedro Rocha tem prazo para retorno. Joga a Sul-Americana contra o Corinthians. E para finalizar, tudo sobre a reapresentação do elenco na tarde/noite de ontem. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sexta-feira, que para muitos é imprensado, ou seja, uma continuação do feriado de 7 de setembro que foi ontem, mas as notícias não param e a gente chega aqui para atualizar você com todas as notícias do nosso Tricolor de Aço, o Fortaleza Esporte Clube, que como todo mundo já sabe, só volta a campo na próxima quinta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians às 7 da noite na Arena Castelão. Inclusive hoje abrirão os check-ins, né? Então fiquem atentos aí aos horários de vocês, pois você já pode garantir presença no jogo contra o Corinthians hoje mesmo, tá? A venda de ingressos deve abrir amanhã, como de costume, né? Sempre 24 horas após os check-ins serem abertos, tá? Então fiquem atentos aos horários e façam logo aí o seu check-in, porque tem tempo, viu? Tem muito tempo aí pra gente já começar a encher pro jogo contra o Corinthians na próxima semana. Agora vamos às notícias principais para atualizar você, tá bom? Ontem o Sérgio Papelim, tá? Executivo de futebol do Fortaleza, falou sobre a situação de alguns jogadores em final de contrato. No vídeo de ontem de manhã, eu já tinha trazido a lista, certo? Com esses jogadores, alguns com final de contrato neste ano e outros emprestados, mas que também têm um final de contrato com o Fortaleza neste ano. E agora o Sérgio Papelim finalmente abriu o jogo e falou sobre a situação de alguns atletas. Eu vou trazer aqui para a tela para a gente dar uma olhada junto. Olha só. Executivo de futebol do Fortaleza, Papelim detalha renovações de atletas em fim de contrato. Vamos dar uma olhada. O Fortaleza se reapresentou na tarde desta quinta-feira com foco no Brasileirão e na Sul-Americana. Pela frente, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda terá uma sequência de 3 jogos contra o Corinthians nas duas competições. Em entrevista, ao jogar o primeiro tempo, o diretor executivo de futebol do clube, Sérgio Papelim, falou sobre os próximos desafios e detalhou as negociações para a permanência de alguns jogadores que estão em fim de contrato. Vamos a eles, pois entre os nomes, Papelim esclareceu situações sobre Lucero, Silvio Romero e Guilherme. O executivo cita inclusive as metas a serem cumpridas e alguns esforços que o clube fez e precisará fazer para manter alguns atletas. Vamos lá! Caio Alexandre Pikachu, a gente já trouxe a informação ontem, né? O Caio Alexandre será comprado, ele tem algumas metas a serem cumpridas que eu acho que ele já cumpriu, segundo o Papelim, e que o Fortaleza só tem que efetivar realmente a compra. Já o Pikachu, também que está emprestado com opção de compra, mas o clube tem até dezembro, quando termina o contrato dele aqui, e espera que o presidente consiga barganhar alguma coisa do valor que é alto, para que o Fortaleza consiga adquirir com um preço acessível. Silvio Romero, vamos lá. O Silvio é um atleta que tem metas a cumprir em gols, em jogos. A gente tem a obrigação de renovar o contrato, mas a gente vai olhar como estão essas metas estipuladas. Olha só, me chamou a atenção essa aspa aí do Papelim, viu? A gente tem a obrigação de renovar o contrato, mas que vão olhar como estão essas metas estipuladas. O que você entendeu desse assunto? Comenta aqui abaixo, tá? Guilherme, o Guilherme tem feito os gols, tem nos ajudado muito, é um cara que o Vojvoda utiliza muito. Vamos ver como termina o contrato de empréstimo dele do Grêmio com o Fortaleza, conversar com o Grêmio, com o empresário do atleta para ver a possibilidade de continuidade dele aqui no clube. E aí, renovariam com o Guilherme? Lucas Crispim, olha, o Crispim nós não temos nenhuma definição. O contrato dele termina no final do ano. É um jogador que evoluiu bem nos últimos tempos e vamos esperar uma definição por parte da comissão técnica se realmente vai prorrogar o contrato, ver se é interesse também do atleta para na próxima temporada a gente contar com ele, mas tudo depende da avaliação do técnico e da comissão, completou
Papelin, que ainda falou sobre o jogo contra o Corinthians. A gente conhece bem o Corinthians, sabe que é uma grande equipe, vai ser um adversário difícil, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana. Nesse momento de dificuldade que o Corinthians passou, foi importante, pois conseguiu revelar alguns jogadores, alguns se destacaram, recuperou outros jogadores. É um adversário dificílimo, eu preferia jogar logo pela Sul-Americana. Nós também, Papelinho, seria muito bom, mas esse jogo contra o Corinthians, quinta-feira que vem, não vai deixar de ser um teste pro Fortaleza, né? Bom, dando um breve resumo assim do que eu achei, do que o Papelinho falou sobre a situação de alguns jogadores, Romero, eu não entendi sobre essa questão do Fortaleza ter uma obrigação de renovar o contrato, porque no contrato já foi prorrogado uma vez e agora não tem mais nenhuma prorrogação. Ou compra o jogador ou ele volta pro Independiente. Então, pra mim ficou um pouco nebuloso. Gostaria de conversar com o Papelinho sobre isso. E a outra situação que me deixou assim, meio desconfiança, foi o Crispim, né? De fato, o clube não resolveu nada com relação ao atleta ainda. Então, eles estão esperando pra ver. Esse papinho de que, melhorou, vem melhorando, sinceramente, não convence a gente, mas de fato tem que convencer o treinador e a comissão técnica. Então, vamos aguardar para ver se a situação do Crispim também se resolverá. Renova ou não renova? Comenta a tua opinião aqui abaixo, tá? Rapaziada, eu vou trazer uma situação bem legal aqui do Pedro Rocha. A gente ainda não tinha abordado esse assunto do Pedro Rocha, outros canais já abordaram, mas ontem saiu uma parada bem legal, porque um dirigente do Fortaleza afirmou que o Pedro poderá voltar a jogar em outubro. Será que joga contra o Corinthians pela volta na Sul-Americana? Enfim, pode quem sabe aparecer no banco, já que outubro é o jogo da volta. Vamos lá! O atacante Pedro Rocha está em final de transição. O jogador do Fortaleza sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisou passar por uma cirurgia. Em entrevista a jogar o primeiro tempo desta quinta-feira, o Papelinho também falou sobre a recuperação do atleta. E a expectativa é que ele volte a jogar em outubro. E assim, galera, de outubro para frente ainda vão ter muitos jogos do retorno da Série A. Então pode ser que o Pedro Rocha entre, quem sabe, até na Sula, tá? Abre aspas. O Pedro está se recuperando bem demais. Acredito que, pelo que conversei com o DM no mês de outubro, já dá para contar com o Pedro. É um atleta sensacional, dedicado, está se recuperando bem demais e esperamos contar com ele antes de terminar o Brasileiro, falou aí o Papelinho. E que a gente consiga prorrogar o contrato dele mais uma temporada, é um grande profissional, nos ajudou demais e tenho certeza que vai nos ajudar no próximo ano. Inclusive sobre essa questão da renovação de contrato, o presidente Marcelo Paes já tinha falado que é só o Pedro Rocha querer. Então acredito que o Pedro vá sim ficar para a próxima temporada, porque essa ele praticamente perdeu, mas seria muito bom que ele voltasse aí a jogar, nem que seja entrando nos segundos tempos dos jogos aí no retorno do Brasileirão. Na Sul-Americana é uma grande incógnita, né, obviamente, mas até porque teria só um possível jogo da volta contra o Corinthians e quem sabe um eventual final. Então acho que seria muito interessante dar a oportunidade aí ao Pedro nesse finalzinho aí de retorno da Série A do Campeonato Brasileiro, obviamente de acordo com que o Fortaleza esteja já garantido na Série A do ano que vem. Enfim, eu acho interessante dar essa chance aí pro Pedro. E você, gostaria de ter o Pedro Rocha de volta agora? Comenta a tua opinião aqui abaixo, tá? Rapaziada, ontem o Fortaleza se reapresentou, certo, no PC e deu início aos treinos para o jogo contra o Corinthians. Depois de 3 dias de folga, elenco e comissão técnica se reapresentaram no Centro de Excelência Alcides Santos na tarde desta quinta-feira de feriado. A equipe terá mais uma semana de preparação para o confronto contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no dia 14 de setembro. Os atletas iniciaram o treinamento ao comando do preparador físico Luiz Aspiazio, que conduziu o aquecimento e atividades físicas para em seguida o técnico Juan Pablo Vojvoda comandar treinos técnicos e táticos no campo principal. Recuperado de um estiramento ligamentar no joelho direito, o meia Caleb treinou pela primeira vez com o elenco após a lesão. O atleta participou das atividades comandadas pela comissão técnica, tá? Então tá aí, os treinos já começaram e já temos aí um bom reforço que é o Caleb Vojvoda a todo vapor, já comandando o time aí, focado no Corinthians pelo Brasileirão. E por falar em Vojvoda, você sabia que ele tem a 5ª melhor aproveitamento entre os treinadores da Série A em 2023? Pois é, vou trazer aqui a lista, olha só. Primeiro é o Abel Ferreira, né, tem 67,27% de aproveitamento, o técnico do Palmeiras. O Renato Gaúcho do Grêmio vem com 66,67% de aproveitamento, bem pertinho aí do Abel. O Sampaoli do Flamengo tem 65,71%, também ali um pouco abaixo do Renato. Aí vem o Fernando Diniz com 62,75%, é o 4º colocado. E o Vojvoda vem aí na 5ª colocação com 62,71%. Olha só, 0,04 de diferença aí pro Diniz, né? Bem interessante esses dados aí. Sempre bom ver o nosso treinador aí se saindo bem e ele tá aí na 5ª posição de aproveitamento entre os treinadores da Série A
em 2023. Curtiu essa informação? Comenta a tua opinião aqui abaixo, que o teu feedback é muito importante. Bom, moçada, aí esse videozinho rápido. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. E a gente se encontra mais tarde, às 18 horas e 15 minutos, na nossa live tradicional. Valeu, falou e tamo junto!